A partir de agora, programa O Despertar do Ser Integral, com Kátia Flock. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Despertar do Ser Integral. Eu sou Kátia Flock e hoje vou trazer um tema muito interessante para todos nós, porque quando nós falamos, nós ouvimos, e quando nós ouvimos, nós podemos mudar comportamento, e isso que é o mais importante. Hoje o tema vai ser Servir com Jesus. Será que nós estamos vivendo a cada dia com um propósito de fazermos as coisas com qualidade? Será que nós estamos servindo a Jesus em cada situação que aparece no dia a dia, no trabalho, na escola, no trânsito, em nossas atividades, enfim, sejam elas quais forem? Será que nós estamos servindo a Jesus? Então eu deixo aqui uma pergunta para vocês, para que vocês possam refletir. Que na verdade nós precisamos lembrar que neste planeta nós estamos reencarnados com um único objetivo, que é evoluirmos, crescermos espiritualmente. E não podemos fugir desta temática, nós não podemos fugir desta meta, que é atingir o nosso processo evolutivo de forma positiva. Nós conhecemos vários médiuns e que deixaram, eu diria assim, exemplos de cuidado com o tempo que nós vivemos a cada dia. Ou seja, Divaldo Pereira Franco, até hoje, ele fala que precisa orar muito para que ele não se perca, para que ele não se permita a cometer erros antes de partir. Você imagina que se Divaldo Pereira Franco, que tem uma guia de luz e amor, que é Joana de Ângeles, que vai conduzindo e mostrando para ele os melhores caminhos que ele precisa trilhar. Se ele fica em dúvida e tem receio de errar, imaginem nós, que não temos este guia protetor chamado Joana de Ângeles. Nós temos os nossos mentores, os nossos guias protetores, mas pelo nosso estágio evolutivo nós temos que buscar muito mais a proteção, a sustentação, o equilíbrio, através de leituras, de orações, de trabalhos edificantes, de trabalho voluntário, de desenvolvimento de caridade e, é claro, de buscar o autoconhecimento para trabalharmos o nosso mundo interior e, assim, estarmos bem amparados e protegidos para que todos não caiamos em erros ou nos permitimos levar por uma ideia ou uma interferência negativa em nosso dia a dia. Então, Chico Xavier também tinha o Emmanuel ali que estava constantemente mostrando para ele o que era correto, o que era devido e o que ele precisava fazer. Ele simplesmente fazia as opções. Ele queria o caminho certo, mas era um ser já bastante preparado para viver esse processo de humildade, de caridade e de colocar em prática essa servidão a Jesus e a Deus. Então eu coloco aqui para todos, para que possam refletir dentro do nosso estágio evolutivo, dentro do nosso pequeno entendimento ainda sobre a espiritualidade, sobre os ensinamentos de Jesus. Nós temos muitos ensinamentos, mas ainda temos dificuldades de colocá-los em prática. Será que não está na hora de pelo menos refletirmos sobre a questão do tempo? Vocês imaginam, nós acordamos umas 6 horas da manhã. Das 6 horas da manhã até umas 19 horas, 20 horas, olha quantas horas nós temos. Como nós estamos vivendo todas essas horas durante o dia?
em estado de vigília. Você já parou para pensar nisso? Como você desperta pela manhã? Que estado emocional você acorda? Isso é uma coisa muito importante para ser observada. Eu desperto bem, desperto com vontade de brigar, irritada, com vontade de continuar dormindo. Eu tenho que começar a prestar atenção no meu estado emocional, no meu humor pela manhã, para que eu possa começar a entender como é que eu funciono. E como é que eu chego na hora do almoço, por exemplo? Eu estou com pensamentos positivos, estou com medo, estou interagindo com as pessoas de uma forma agressiva ou até violenta. Nós precisamos questionar e observar o nosso comportamento. Está na hora. E como nós distribuímos o nosso comportamento em todas essas horas durante o dia. Nós precisamos orar quando despertamos pela manhã, observar as nossas atitudes, o nosso humor e perceber que tipo de ideias nos chegam durante o dia. Será que chegam mais ideias negativas, interagindo sobre o seu lado positivo, o lado negativo quer perpetuar ali na sua mente? Você tem que prestar atenção em tudo que você está vivendo durante o dia. Isso é muito importante, porque só assim você vai saber se desvincular. Se vem uma onda negativa, uma ideia negativa, tipo, por exemplo, olha, aquela pessoa fez isso com você, você não vai responder à altura? Aquela pessoa te maltratou, você vai deixar isso barato? Então, quando chega esses tipos de ideias na sua mente, o que você precisaria fazer para afastá-las? Pense. Será que simplesmente falar, não vou ligar, não discutir com as ideias? Não é o melhor. Pelo contrário, você vai fazer uma prece. Você vai falar, não, eu não quero me deixar levar por esse tipo de pensamento, porque eu estou aqui para aprender a colocar em prática o que Jesus ensinou. Porque Jesus veio com um propósito de libertação, para nos ensinar a ficarmos livres da maldade que existe ainda dentro de nós e com a maldade que está fora, obviamente. Então, nós temos que estar o tempo todo ligado com as ideias que chegam e com as ideias positivas e negativas que estão chegando. E é por isso que hoje nós estamos refletindo sobre isso. Se você der uma parada e pensar que ideia que está chegando agora, eu não vou valorizar se for negativa, eu vou acolher se for positiva. Sabe aquela ideia intuída de um mentor amigo, de um ser familiar que está próximo, que fala, olha, continue, vai, não esmoreça, segue, confie em você, você pode. Aquelas ideias de encorajamento. Pelo amor de Deus, é isso que nós precisamos. Se não for ideias de encorajamento, de incentivo, de consolo, não valorize, porque são ideias contrárias aos ensinamentos de Jesus. Então, se nós queremos servir a Jesus, a Deus, nós temos que prestar atenção no contexto onde estamos inseridos, nos livrar de todas as ideias que sejam negativas e apenas valorizar as positivas. Por isso que nós temos que orar muito. Às vezes nós temos que orar umas 3 vezes na parte da manhã, mas orar com afinco, com coragem, com confiança. Faça isso. Faça isso para você se libertar das ondas mentais que ainda se encontram em torno de nós, querendo nos levar à queda. Porque quando nós nos permitimos ouvir pensamentos destrutivos, negativos, nós caímos. E esses espíritos evoluídos que já sabem disso, eles estão praticamente o tempo todo fazendo o bem, orando
e estudando coisas edificantes dentro da nossa doutrina. Nós precisamos reagir a tudo isso. O mundo hoje está de uma forma muito rápida, todo mundo está muito ansioso, a maioria das pessoas estão desenvolvendo uma depressão por causa disso, que o excesso de ansiedade nos leva à depressão, e na depressão está todo mundo se medicando e se entristecendo, muitas vezes perdendo até a razão de viver. Por isso que nós precisamos nos cuidar, precisamos fazer as coisas da melhor forma que pudermos. E um dos caminhos mais importantes para nos equilibrarmos é o trabalho com Jesus. Primeiramente, a gente tem que se sentir equilibrado. Todos nós. Qual é o caminho do equilíbrio? Oração, pensamentos positivos, música que possa elevar um padrão vibratório mais amoroso, um padrão de tranquilidade. Mantendo tudo isso, o que nós vamos nos sentir? Em paz, em harmonia. E a partir daí, buscar ajudar, buscar ser uma luz no caminho das pessoas, incentivar as pessoas, fazendo bem, sendo voluntário, descobrindo formas para colaborar com a comunidade em que você está inserida. Enfim, os caminhos são vários. O que nós precisamos é aprender a colocar em prática. Servir com Jesus não é perder tempo. Nós estamos perdendo muito tempo com coisas inúteis, pensamentos inúteis, atitudes inúteis, excesso de coisas materiais. As pessoas estão praticamente vivendo mais para ter coisas materiais do que cuidar da alma. E esse é um grande perigo, porque as pessoas estão cada vez mais se distanciando da espiritualidade. E pelo contrário, principalmente hoje em dia, nós temos que estar muito mais próximos da espiritualidade. E para estarmos próximos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos elevar o nosso padrão vibratório para que a espiritualidade maior consiga nos enviar ondas positivas. Não é eles que têm que vir até nós é que temos que ir até eles. Com a nossa mente elevada, com as nossas atitudes positivas. Então, sendo assim, o que vai acontecendo com o nosso corpo físico? Nós vamos integrando ou organizando todas as nossas moléculas, todas as nossas células, o nosso DNA vai até mudando, né? Você fala assim, poxa, as pessoas que fazem o bem, elas têm muita saúde. Tem sim. Elas são equilibradas? A maioria sim. Por quê? Porque elas estão emanando coisas boas. O caminho da nossa saúde física, mental e espiritual ainda é o trabalho. Quanto mais estivermos envolvidos com trabalhos voluntários, com trabalhos de ajuda, estimulando a fraternidade, estimulando a esperança no coração das pessoas, estimulando a alegria, nossa, nós vamos estar sendo iluminados da mesma forma. Quanto mais nós dermos ajuda, amor, incentivo, mais nós vamos ficar com tudo isso também. Por isso que quanto mais damos amor, mais amor nós temos. Quanto mais nós damos compreensão, mais compreensão nós temos. Então, tudo que nós oferecermos para a vida nos dará em dobro. Olha que coisa fantástica. Por que é que nós estamos parados ainda? Ai, Kátia, eu não tenho muito tempo para ser voluntária. Tenta um sábado à tarde, um sábado de manhã, um domingo à tarde, procure. Essa vai ser a pequena gotinha de luz que você estará depositando na sua vida espiritual. Todo mundo está cuidando de tudo, vocês podem perceber. Todo mundo faz ginástica, todo mundo está tentando se alimentar de uma forma saudável,
mas será que está todo mundo também cuidando do lado espiritual? E cuidar do lado espiritual é a prática do voluntariado, a prática da caridade, a prática do amor. E aí se fecha um, um setor extremamente importante para manter-se saudável físico, mental e espiritual. Não adianta só cuidar do corpo, nós temos que cuidar do corpo, da mente e do espírito. Falar do espírito é falar dessa parte espiritual, é buscarmos informações, é estudarmos obras edificantes, precisamos ler. Quando nós estamos lendo livros edificantes, nós estamos fazendo uma grande transformação em nosso mundo interno. Quanto mais nós estudamos boas obras, mais nós queremos praticar o bem. Vocês já perceberam isso? Leiam livros, os livros de Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, os livros de Emmanuel, André Luiz, psicografados por Chico Xavier, são livros extremamente atuais e extremamente importantes para o nosso processo de desenvolvimento psicológico, para o nosso processo de desenvolvimento de sentimentos edificantes como o amor, como a alegria, como a compreensão, a paciência. E tudo isso nós precisamos estimular. E com leituras edificantes será muito mais fácil para nós trabalharmos e sermos pessoas de luz. Não importa o tamanho da luz que carregamos. Uma luz desse tamanho pode iluminar uma sala inteira. Então, não vamos nos preocupar, mas quem sou eu para ser luz? Todos somos alguém para sermos luzes no caminho nosso e de alguém. Que tal você pensar sobre isso? Que tal você se sentir mais encorajada, encorajado para realizar o bem? Vamos lá, pegue nas mãos de Jesus, caminhe. Fala assim, bom, eu quero fazer uma visita ao hospital, eu quero fazer visita a um asilo, eu quero visitar crianças em abrigos. Qual é o problema? Mas eu não consigo ver porque eu sofro demais. Ok, vá então em algum lugar que você possa ser útil, ou na tua família, ou visitar um doente, ou fazer oração, visitando ou frequentando um lugar onde você possa ser instrumento do bem, ou no centro espírita, ou na religião budista, ou na religião muçulmana, ou na religião católica, evangélica, não importa. Não importa o caminho, importa é que você possa executar a prática do bem. Quanto mais próximos do bem, mais equilibrado mentalmente nós vamos ficar. Todos nós precisamos desse equilíbrio e não existe equilíbrio sem pensamentos positivos, não existe equilíbrio sem a prática do amor, não existe equilíbrio sem os estudos doutrinários, estudos de obras importantes que possam mostrar, né, o caminho que todos aqueles que já passaram por aqui, que foram ilustres exemplos para todos nós, poderá nos fortalecer e nos encorajar para também repetirmos comportamentos assim. Nós poderemos trazer aqui a vida, um trechinho, uma fagulha da história da vida de Paulo. Quando Paulo, atravessando a estrada, indo para Damasco, lá com seus soldados, envolvidos com todo esse grupo do qual ele tinha um objetivo de ir para Damasco para perseguir os cristãos e prendê-los e sacrificá-los. Ele tinha um ideal e era esse o ideal dele naquele momento. Quando ele vê uma luz imensa despertando diante dele, diante uma luz tão radiante que o cega. E desta luz sai uma voz e diz:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele cai do cavalo e conversa: Senhor, quem és tu? Aí ele falou: você me persegues e eu sou Jesus. E aí, o que acontece? Ele fica estático, ele fica olhando, né? Naquele momento ele olhou para dentro porque ele já estava cego. Aí Jesus disse: então você vá encontrar uma pessoa, Ananias, que vai te curar. E ele foi, mas a partir daquele momento ele já estava consagrado a mudar o seu comportamento, porque ele sabia que ele estava perseguindo pessoas, mas ele ouviu a voz de Jesus dizendo: por que você faz isso? Por que você é um estudioso da Torá, você é um judeu que se dedicou tanto aos estudos, você é um sacerdote, por que que você faz isso? Ele começou a refletir. Por isso que hoje, para todos nós, a simbologia do passar pela estrada de Damasco é o caminho de todos nós. O que significa para nós atravessar a estrada de Damasco? Significa um momento onde você olha para a tua vida e percebe que você já pode mudar. Quantos de nós ainda estamos perseguindo coisas inúteis? Quantos de nós ainda estamos errando as escolhas? Quantos de nós ainda estamos favorecendo a nossa queda? E nós não podemos mais. Nós precisamos despertar esta nova consciência, porque nós já temos muitas informações. Nós já temos, assim, dentro da doutrina espírita, nós temos informações fundamentais, estruturais para a nossa mudança. Então, vamos colocar em prática. Vamos começar a pensar uma nova caminhada a partir de agora. Vamos fazer aquela revolução interna. É como se nós estivéssemos atravessando a estrada de Damasco e vamos ouvir a Jesus nos convidando para um despertamento, nos convidando para fazer uma mudança, nos convidando para servirmos na seara do bem. E por que não fazermos? Por que nós vamos lutar contra esta naturalidade? Por que naturalidade? Porque realmente é onde nós precisamos atingir a qualquer momento. Se nós nos distanciarmos desse processo, o que vai acontecer conosco? Nós vamos cair em doença, nós vamos cair numa situação de problemas, nós vamos cair em depressão, nós vamos cair em desenvolver doenças psíquicas, nós vamos entrar em contato com espíritos não bons que vão interferir profundamente em nossas mentes. Então existem só dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Qual o caminho que você opta hoje? Vai gradativamente, não precisa falar, mas eu não consigo pegar muitas funções. Não, não é para pegar muitas, não, só uma tá bom demais. Se você frequentar algum lugar onde você possa ouvir o bem e estimular o bem onde você está, já é um lindo trabalho. Onde quer que você esteja, você precisa estar levando a tua luz, não importa o tamanho dela, mas que ela seja uma luz contagiante, que envolva as pessoas e que leve as pessoas a terem força, coragem, que possa oferecer às pessoas a terem o consolo, a alegria pela vida, as esperanças renovadas, enfim,
tudo que você possuir de bom, por favor, compartilhe com o seu semelhante, onde quer que você esteja. Seja um portador da luz, seja um portador do amor de Jesus. Isso é servir com Jesus. Eu tenho certeza que você já pode. Se encoraje, se determine, vá de uma forma bem resignada. Pela nossa pequenez, nós ainda poderemos fazer muitas coisas boas. Confie em você, segue em paz e nós vamos parando por aqui. Eu vou deixando um beijo no coração de todos e nos veremos no próximo programa. Um beijo e até lá! Você acompanhou o Despertar do Ser Integral com Kátia Flor.